estavam caminhando pelo corredor da ala de maternidade, discutindo abertamente as ações de suas pacientes. Seu turno estava chegando ao fim e ambas estavam claramente felizes com isso. Apenas o incidente desagradável com uma das pacientes ainda assombrava as duas amigas. Isso é simplesmente inaceitável. Como uma mãe pode abandonar seu próprio bebê? Já faz um tempo desde que ouvi falar de algo assim. Catherine estava indignada. Megan estava um pouco mais reservada em suas declarações e tentou entender a motivação da mulher antes de condená-la. A paciente se chamava Raquel e Megan sabia que ninguém nunca vinha visitá-la, o que levantava muitas questões na mente da enfermeira. O pai do bebê deve ter terminado com Raquel, causando sua depressão. Mas é o bebê dela, um lindo bebê. Ela parece um anjo. Catherine parecia estar intencionalmente colocando lenha na fogueira. O coração de Megan estava partido, infelizmente. Megan não pôde ter um filho próprio por causa de seus problemas de saúde, então ela sempre sonhou em adotar uma criança. Foi por isso que a situação de Raquel poderia, na verdade, beneficiar Megan em certa medida. O fato era que, naquele exato momento, um pensamento interessante surgiu na cabeça da mulher desesperada. Tendo percebido que Raquel pretendia abandonar seu próprio filho, Megan decidiu adotar o bebê. Esta pode ser minha única chance, é agora ou nunca. Eu já tenho 35 anos, meu marido e eu estamos nos afastando, talvez um bebê nos aproxime, pensou a enfermeira. A mulher sentiu em seu coração que Raquel não mudaria de ideia e certamente deixaria sua filha no orfanato. Megan percebeu que precisava agir imediatamente. Ao abrir a porta do quarto de Raquel, a enfermeira reuniu coragem e contou a ela o que tinha em mente. Ao longo dos anos de existência do hospital, ele testemunhou todo tipo de situações, mas essa conversa ainda era única. No começo, Raquel não reagiu bem à sugestão de Megan, mas quando percebeu as verdadeiras intenções da enfermeira, mudou de ideia. Chegando a um consenso, Megan e Raquel fizeram um acordo para nunca contar a verdade sobre o nascimento da menina para ninguém. 20 anos se passaram. Durante esse tempo, a vida da mulher mudou completamente. O tempo estava lindo naquele dia e os raios da manhã do sol haviam penetrado na cozinha de Megan Rogers. Mônica, por que você não está comendo seu café da manhã? Perguntou a mulher ansiosa. Desculpe, mãe, não tenho tempo, preciso ir para o trabalho. Temos uma nova criança e ele precisa de ajuda para se adaptar, respondeu Mônica. Megan sorriu e balançou a cabeça. No fundo ela estava muito orgulhosa de Mônica, que trabalhava como cuidadora em um orfanato. Sua filha há muito tempo se tornará o significado da vida de Megan. No entanto, a ex-enfermeira nunca contou a Mônica que ela foi adotada. Todo esse tempo, Megan tentava desesperadamente esquecer os eventos que aconteceram há 20 anos, pois poderiam machucar tanto sua filha quanto a si mesma. Ela nunca mais viu Raquel e não condenou a mulher por sua decisão. Após a morte do marido de Megan por um derrame, há 5 anos, a ex-enfermeira dedicou sua vida à felicidade de sua amada filha. Ela sabia que Mônica tinha um namorado de quem parecia gostar muito. A partir de sua filha, Megan soube que David cresceu em uma família rica. Seu pai era um empresário de sucesso que fez fortuna no ramo imobiliário. No fundo, Megan duvidava se tal relacionamento tinha potencial. Devido à sua idade e experiência de vida, ela sabia que pessoas ricas tendem a procurar um parceiro dentro de seu próprio círculo social. Megan e sua filha não podiam se orgulhar de uma quantia significativa em suas contas bancárias ou de ter seu próprio negócio. Quando Mônica decidiu se tornar cuidadora em um orfanato, Megan não se opôs, mas sim apoiou a filha em seu desejo de ajudar as pessoas. Megan amava muito as crianças e a posição de sua filha na vida fazia todo sentido para ela. Ela ficava feliz em ouvir as histórias de Mônica sobre as crianças maravilhosas com quem ela cuidava no orfanato. Naquele dia, Megan não segurou sua filha, que estava com pressa de chegar ao trabalho, onde um novo órfão infeliz a esperava. No entanto, assim que Mônica chegou ao orfanato, ela foi abordada pela enfermeira. Senhorita Rogers, fizemos o exame inicial no menino que chegou aqui ontem à noite. Olhando nos olhos da enfermeira, Mônica percebeu que era apenas o começo. Billy tem um defeito cardíaco e precisa passar por uma cirurgia o mais rápido possível, continuou a enfermeira. A resposta da enfermeira chocou Mônica. Como ele pode ter um defeito cardíaco se ele tem apenas 60 anos?
Mônica examinou os resultados dos exames e percebeu que não havia erro. Para ser sincera, Mônica sabia muito bem que doenças cardíacas podem se desenvolver em pacientes de qualquer idade. Pelos documentos de Billy, a cuidadora descobriu que seus pais haviam morrido em um acidente de carro. O menino sobreviveu simplesmente porque estava na pré-escola naquele momento e, agora, tendo perdido ambos os pais, ele acabou em um orfanato, onde tudo parecia ser tão estranho e hostil para ele. Por alguma razão desconhecida, Megan se afeiçoou ao menino no momento em que o viu. Billy era muito inteligente e se desenvolvia além de sua idade. Era óbvio que ele vinha de uma boa família, pois não tinha aquela sensação de abandono e comportamento problemático que era típico de crianças de rua e de famílias disfuncionais. Mônica entendia que o menino teria muita dificuldade em se adaptar à vida no orfanato. As estatísticas mostram que é melhor para as crianças passarem pelo processo de adoção na primeira infância. Billy se sentia muito desconfortável e parecia um filhote de lobo perseguido em certo momento. Mônica se pegou pensando que queria adotar esse menino. Ela tinha quase 100% de certeza de que poderia convencer seu noivo David e sua mãe. De forma bastante previsível, os colegas de trabalho de Mônica não apoiaram sua decisão. Por que você iria querer criar o filho de outra pessoa? Você deveria pensar em si mesma, em vez disso. Você quer adotar um menino de 6 anos e ainda por cima doente. Os outros cuidadores tentaram argumentar com a mulher, mas não havia como mudar a mente de Mônica. Quando ela estava prestes a contar a David e sua mãe sobre sua decisão, estava confiante de que poderia contar com o apoio e a compreensão deles. Megan aceitou a decisão de sua filha com humildade, afinal, ela própria havia adotado uma criança, portanto, Megan simplesmente não tinha o direito de criticar a escolha de sua filha. David hesitou no início, mas então olhou nos olhos de sua noiva e simplesmente não conseguiu dizer não a ela. Sendo um homem gentil e doce, ele amava crianças tanto quanto Mônica. Está tudo bem, vamos adotar o Billy e depois teremos nosso próprio bebê também, disse o homem, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Obrigada, querido, eu sabia que você entenderia e me apoiaria, disse Mônica. Eles estavam namorando há cerca de 6 meses e estavam determinados a se casar. Durante esse tempo, David e Mônica nunca chegaram a conhecer os pais um do outro. Isso se deveu em parte à carga de trabalho deles e em parte à falta de vontade dos próprios pais em conhecer os familiares dos parceiros de seus filhos. Megan estava um pouco insegura sobre conhecer seus ricos sogros, por isso não insistiu em uma apresentação antes do casamento. Os pais de David eram pessoas ocupadas e realmente não tinham tempo a perder. Como aconteceu, os jovens precisavam se casar antes de adotar o pequeno Billy para que o menino pudesse viver em uma família completa. Essas foram as condições impostas pela administração do orfanato. Assim, a questão de casar ou não foi resolvida. Planejar o casamento levou cerca de 1 mês para o casal. Os pais de David cuidaram de todas as despesas. Megan não tinha tanto dinheiro, mas mesmo assim preparou um presente para os recém-casados. Ela amava sua filha com todo o seu coração e estava pronta para aceitar todas as suas escolhas, mas nunca contou a Mônica que ela era adotada. Aconteceu que os pais do casal se conheceram pela primeira vez no casamento, que foi realizado em um dos melhores restaurantes da cidade. Foi lá que Megan viu os pais de David pela primeira vez também. Megan conhecia David pessoalmente e sua filha o trouxe em muitas ocasiões, mas ela nunca tinha visto seus pais antes. De repente, Megan teve a sensação de que já tinha visto a mãe de David antes. Ela se aproximou e recuou. Não, isso é simplesmente impossível, não é? Sussurrou a mulher, ficando pálida. Nesse momento, Mônica se aproximou da mãe. Mãe, você está bem? O que aconteceu? Você está tão pálida. Parecia que Megan nem ouviu sua filha. Em sua frente estava Raquel, a mesma Raquel que abandonou sua filha há 20 anos. Precisamos conversar, querida, disse Megan com a voz trêmula. Ela pegou a noiva pela mão e a levou para o lado. O pensamento mais aterrorizante naquele momento era que Mônica e David poderiam ser irmãos. É claro que não era o melhor momento para ter essa conversa, mas por outro lado, definitivamente não podia ser adiada. Megan entendia que algo terrível poderia acontecer e, portanto, contou à sua filha sobre tudo o que aconteceu há 20 anos. Dizer que Mônica ficou chocada seria um enorme eufemismo. No início,
Ela até pensou que era algum tipo de brincadeira de mau gosto, mas quando viu o rosto de sua mãe cheio de lágrimas, percebeu que ela estava falando completamente sério. Nesse ponto, Raquel observava a situação se desenrolar e se sentia muito desconfortável. Ela já havia percebido que a noiva de David era sua filha biológica. Muita coisa mudou na vida de Raquel ao longo dos anos e agora ela estava envergonhada de olhar nos olhos da mulher que abandonou como um bebê muitos anos atrás, mas a parte mais interessante ainda estava por vir. Quando Mônica descobriu quem era sua mãe biológica, ela ficou sem palavras por um momento e então subiu ao palco com as pernas trêmulas e pegou o microfone. Minha querida mãe biológica, o que devemos fazer agora? David e eu somos irmãos, não somos? Mônica perguntou, recuperando-se do choque inicial. Lágrimas escorriam pelo rosto de Raquel. Poucas pessoas sabiam que ela pensava em sua filha biológica todos esses anos. Raquel sabia que não podia voltar atrás no tempo e não havia como recuperar Mônica. O arrependimento tardio estava consumindo Raquel por dentro, privando-a de paz e conforto, mas o que sua filha temia não era realmente verdade. Você está enganada, querida. David não é meu filho biológico. Muitos anos atrás, eu me casei com um homem que já tinha um filho de seu casamento anterior. Eu o criei como se fosse meu próprio filho todos esses anos, disse Raquel com a voz trêmula de agitação. Agora era a vez de David ficar surpreso. O homem não tinha ideia de que Raquel não era sua mãe biológica. Ironicamente, foi necessário um casamento para que todos os segredos familiares viessem à tona. No entanto, o mais interessante era que nenhum dano real havia sido causado. David e Mônica não eram parentes, então eles poderiam prosseguir com o casamento. Inicialmente, Megan e Raquel mantiveram distância uma da outra, mas depois decidiram deixar o passado para trás e encontrar uma maneira de seguir em frente e serem cordiais. Raquel, incapaz de parar de chorar, sentia-se terrível pela decisão que havia tomado há 20 anos. Quando a celebração terminou, Raquel se aproximou de Mônica e a abraçou. Claro, a mulher tinha plena consciência de que nunca poderia se tornar sua mãe, mas ainda assim ficou feliz por ter a chance de ver sua filha de vez em quando. Logo, David e Mônica adotaram o pequeno Billy, exatamente como haviam planejado. Graças à cirurgia oportuna, o menino se recuperou rapidamente de sua condição cardíaca, o que não poderia deixar de alegrar seus pais adotivos. Um ano depois, Mônica deu à luz uma linda menina, a quem chamaram de Raquel em homenagem à mãe biológica. Após alcançarem o entendimento mútuo, as famílias Morgan e Rogers decidiram continuar guardando o segredo que durou 20 anos. Enquanto isso, temos certeza de que suas vidas serão cheias de momentos incríveis, proporcionando assunto para as conversas durante os jantares familiares e para contar aos netos quando chegar a hora. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder mais uma história em áudio.